Vamos então abrir a palavra de Deus, que se encontra em Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 39. Vamos ler aqui alguns versículos no nome de Jesus. Tá? Então vamos ler a palavra de Deus, diz assim: E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E disse Jesus: Em verdade vos digo que hoje ainda estará comigo no paraíso. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vocês viram aí que eu estou sem a minha caminhonete, meu carro, né, de fazer a obra de Deus. Aconteceu algo comigo que praticamente, eu acredito que, olhando pelos olhos da fé, Deus me deu uma oportunidade de uma nova vida. Eu fui ali até a Terra dos Irmãos. Todo mundo sabe onde que é a Terra dos Irmãos, né? E paramos num posto ali para abastecer o carro. De repente encostou um caminhão do lado, daqueles caminhão que mexe com reciclagem. E eu estava falando com o Márcio Brito, estava ouvindo uma mensagem do Márcio Brito ainda por cima, né? Que ele tinha mandado uma mensagem para mim. Eu estou ali ouvindo a mensagem do Márcio, de repente escutei um barulho, uma pancada no carro, né? Falei: Jesus, tem misericórdia. Eu olhei, tem uma amassadinha legal lá, eu fui conversar com o moço. Tadinho, fiquei acabando ficando com dó dele. Eu olhei para aquela situação, falei: olha, deve ficar quanto? Aí ele pegou e falou que tinha metade. Eu falei: tá bom, então dá metade aí, fica tudo certo. Peguei o carro e saímos na rodovia, já meio triste com aquilo lá, mas é as coisas que acontecem, né? E aí chegamos lá, pegamos lá o caminhonete que nós fomos buscar. E quando nós estávamos voltando daquela cidade dos irmãos lá, de repente tem uma baixada. Os irmãos devem conhecer bem a baixadinha que tem ali, né? Irmãos, mas começou uma chuva, mais ou menos que nem essa que deu aí, que derrubou a árvore, né? Mas chuva, e eu liguei o limpador do para-brisa, não enxergava praticamente nada. E os carros começaram a parar, ligando o pisca de alerta, e eu orando: Jesus, os irmãos sabem que eu tenho problema de glaucoma, que minha vista não é 100%. Comecei a orar: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. E eu via que realmente a situação estava complicada. E alguns caminhões, motorista deve ser meio jovem, meio doido, ainda podando naquela situação onde que não enxergava praticamente nada, né? E eu comecei a clamar a Deus. Os irmãos sabem que eu gosto de orar para parar a chuva e para chover, né? Eu já fiz isso várias vezes e deu certo. E eu comecei a orar: Jesus, para essa chuva, Jesus. Jesus, para essa chuva, para essa chuva. E os carros encostando, e eu continuei ali dirigindo. E de repente eu pisei no acelerador do carro e eu senti que deu uma falhada. Eu falei: Jesus amado, tenha misericórdia. E eu continuei orando. 10 minutos depois, a chuva parou, literalmente, nenhuma gota, parou. Eu cheguei no topo, e quando eu cheguei no topo, o carro apagou. Só deu tempo de eu sair para o acostamento, encostar na grama. Aí eu peguei, desci do carro, dobrei o joelho no meio da rua, orei a Deus, né? E: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Aí fiquei pensando, né, que o meu filho ia passar. Eu falei: só faltava ele passar e não me veio aqui, né? Eu fiquei ali naquela situação, mas graças a Deus que ele veio, pegou um guincho, e nós guinchamos o carro e veio até Maringá. Tá, o carro está na oficina e os irmãos sabem que eu estou a pé, e acredito que segunda-feira aí vai dar o diagnóstico que está acontecendo. Mas, irmão, eu entendi literalmente. Vocês já viram aqueles acidentes que acontecem por aí, que
no meio da chuva, ou fumaça quando dá, quando de repente um carro para, aí vem o outro, bate atrás do outro e vira aquela fila, né, e dá todo aquele problema. Se eu tivesse parado o carro, se o carro tivesse continuado, desse uma falhada que ele deu a 5 minutos, 10 minutos depois, ali naquela posição que eu estava, ia gerar muitos acidentes ali. Muitos acidentes, porque não se enxergava praticamente nada, escureceu tudo, a chuva era muito forte, fechou tudo, ficou tudo escuro, não se enxergava nada. Eu não estaria aqui hoje com o microfone na mão falando da palavra de Deus. Então eu acredito que Deus me deu uma nova oportunidade de vida. Por isso eu estou aqui hoje com o coração alegre e temos que tocar trombeta. Irmãos, existem situações que você enfrenta o inimigo cara a cara. E eu senti que ali naquele lugar, sabe, o inimigo queria destruir a minha vida, porque eu senti assim que veio uma opressão sobre mim. É como que você falou, vou matar esse caboclo aqui. Mas em nome de Jesus eu clamei a Deus, e o Senhor teve misericórdia e me deu mais um tempo de vida para a glória de Deus. Vocês acreditam nisso? Eu creio que Jesus, Ele nos livra da cilada do maligno, sabe? Ali foi uma como é que fala, uma baixada, como é que fala, um vale, né? Um vale que eu passei rapidinho, né? E que Deus me livrou. E eu estou aqui hoje glorificando o nome do Senhor Jesus, porque os irmãos podem até não entender aquilo que eu entendi, porque eu estava lá, né? Eu estava lá no momento, e eu sei que Deus me deu um livramento no nome de Jesus. Meus amados, vamos falar aqui um pouco da palavra de Deus. Eu li aqui um texto muito profundo, né? Que na mão de um Benny Hinn, isso aqui eu vou falar a verdade, hein? Ia se tornar algo tremendo. Mas vamos falar aqui nesta noite de 3 cruzes. 3 cruzes. A primeira cruz que eu quero falar aqui nesta noite é a cruz do ladrão mau. Do ladrão que teve a oportunidade de estar lado a lado com Jesus, praticamente face a face, né? Ele só poderia virar o rosto e ele via Jesus face a face. A Bíblia diz que esse ladrão, ele rejeitou a sua salvação, porque Jesus ali, que estava na cruz do centro, porque Jesus é o centro de todas as coisas, estava ali a cruz da redenção, e esse ladrão, ele teve a sua última oportunidade de poder confessar Jesus como seu Salvador, de poder reconhecer que ele era um pecador. Esse homem, ele morreu para os seus pecados, porque ele não aceitou, ele não conseguiu. Quando nós falamos do ladrão mau, Joel, nós vemos assim um ladrão que estava de boa na cruz, né? Não estava sentindo dor nenhuma, estava ali rejeitando Jesus, esnobando. Mas esse ladrão estava em agonia. Ele estava ali com as suas mãos, com prego nas mãos e nos pés. Ele estava condenado à morte, ele estava ali nos seus últimos momentos, que ele poderia ter reconhecido Cristo, porque ele ouviu a pregação de Jesus. Jesus estava ali naquela cruz, e Jesus já era uma própria pregação, porque o testemunho de Jesus ali, ele mostrava para que ele veio nessa terra. Ele veio para nos salvar, para nos livrar do fogo do inferno. Ele deu a sua própria vida para a nossa salvação. Ele morreu no nosso lugar. Então aquele ladrão, ele olhou para Jesus, ele viu Jesus, e ele estava num momento difícil da sua vida. Quem sabe esse ladrão tinha vivido uma vida de derrota, uma vida de crime, uma vida de fracasso. Mas ele teve a sua última oportunidade, como muitas pessoas que estão aqui já tiveram a sua última oportunidade e não aproveitou. Quem sabe você que está aqui hoje está tendo a sua última oportunidade de aceitar os projetos de Jesus na tua vida. Mas quem sabe teu coração, não é o momento. Que nem eu mandei uma mensagem para uma pessoa hoje. Eu disse para ela assim: olha,
De repente, eu sou assim, eu estou em casa, de repente vem no meu coração e eu mando uma mensagem para uma pessoa que não é crente, uma pessoa que eu estou orando por ela. Eu digo assim: olha, aceita Jesus, vem hoje aceitar Jesus. Ele ama você, Ele quer mudar a sua história. Aí a pessoa escreveu para mim assim: ó, pastor, eu amo ir na igreja, eu gosto da palavra, eu gosto dos louvores, mas eu não estou preparado ainda para aceitar Jesus. Aí eu disse: filha, se você tivesse preparada para aceitar Jesus, você nem precisava, porque ninguém está preparado para aceitar Jesus. Jesus sempre se manifesta em tempo de agonia na nossa vida. Essa pessoa, eu sei que ela está passando por vários processos de enfermidade, de problemas emocionais, mas o coração se fecha, como o coração desse homem aqui, que diz, alguém diz que o nome dele era Jeta. Esse homem estava ali ao lado de Jesus, pregado numa cruz, num momento de agonia, e ele começou a desafiar Jesus: se tu és Deus mesmo, salva-te a ti mesmo e a nós, e aí eu vou crer. Começou a desafiar, quem sabe é uma oração que ele estava fazendo, mas uma oração contrária, porque não é essa a oração que nós devemos fazer a Deus. A oração que nós devemos fazer a Deus é uma oração de humilhação. É quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos pessoas fracas, frágeis. Aí é onde o Espírito de Deus opera na nossa vida, quando Ele encontra um coração quebrantado, um coração contrito, não um coração soberbo, não um coração orgulhoso. Esse homem estava numa péssima condição, ele estava ali pregado na cruz, agonizando nos seus últimos momentos, mas ele rejeitou a salvação. Ele rejeitou. Ele estava cara a cara com Jesus. Como você hoje está aqui, você não está cara com Jesus, mas você está ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra, ela pode provocar um impacto no seu coração, ela pode mudar a sua vida hoje. Quem sabe você entrou aqui hoje como derrotado, não está sabendo de nada que está acontecendo. Ah, pastor, que pregação é essa? Não estou entendendo. Mas Jesus está querendo abrir a porta do espiritual para você entrar no reino dele. Aleluia! Esse homem então estava nessa condição, Wagner. Estava do lado de Jesus, pregado, sofrendo. E é no momento de aflição, de sofrimento, é que nós se humilhamos. Não é assim? Alguém já viu alguém chegar para Jesus em tempos de bonança, de festa? Ó, Jesus, eu vou te aceitar, porque eu entendi que o Senhor é o Rei é o Salvador. Não, as pessoas não vão a Jesus dessa forma. As pessoas vão em momento de conflito, momento de tristeza, momento de fracasso, onde seu coraçãozinho já não suporta mais. Aí você se rende aos pés de Jesus, e Ele vem e muda a tua história. A história desse homem poderia ser mudada. Deus deu para ele a última oportunidade. Quem sabe ele viveu uma vida de delinquência, uma vida de bandidismo, mas ali naquele momento Deus estava dando para ele a sua última oportunidade, e ele rejeitou. Será que você que está aqui nesta noite, está dentro da igreja há tanto tempo, continua sofrendo as mesmas coisas? Desde quando você entrou na igreja, a sua vida não muda, é o mesmo sofrimento, é a mesma luta, é o mesmo problema. Você não está aceitando a pregação de Jesus, você não está aceitando a obra que Deus tem na tua vida. O que nós precisamos fazer? É se humilhar, é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Esse homem aqui teve a sua maior oportunidade de entrar no reino com Jesus, mas ele começou a desafiar. Tem gente que é assim, esses crentes, começam a desafiar os crentes. Não sei para que precisa ir andar com essa Bíblia debaixo do braço, eu não sei para que precisa estar todo dia na igreja. Esse povo é comparado como um mau ladrão, porque você está tendo a oportunidade de ver alguém, de ver Cristo na vida de alguém, de ver o testemunho na vida de alguém, mas você está fazendo o quê? Você está dizendo aí, crente, para que isso? Fanático, para que isso? É um Jeta, você faz parte do grupo do Jeta, porque na verdade
A oportunidade é lançada toda. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus foi dado para que o mundo fosse alcançado, não foi para um, para outro, não é para todos, aqueles que crê, aqueles que se reconhecer, que são necessitados, aqueles que reconhecer que precisa de Jesus. Jesus vem e muda a história. Deus não está olhando o teu passado, quem você era, se você foi assassino, se você foi bandido. Ele não quer saber disso, Ele quer saber da tua vida agora, porque Ele tem uma facilidade de apagar o seu passado e te dar uma oportunidade de uma nova vida, porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está entendendo isso nesta noite, levante a sua mão e comece a adorar o nome do Senhor, porque Ele está aqui querendo entrar no teu coração. Sabe o que Deus mandou falar para você, Fabrício? Que Ele vai te pegar. O Espírito Santo falou que vai te pegar, grandão. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas como diz o Rafael, Ele vai te catar. Ele vai te catar. A hora que eu estava sentado ali, eu olhei para você, o Espírito Santo falou: fala para ele que eu vou pegar ele. Ai, eu não sei o que vai acontecer, Fabrício. Se prepara aí. Começa a entrar no seu quarto, fechar a porta, porque Jesus tem um particular com você. É o Espírito Santo que está falando: olha, eu te chamei para ser um adorador. Eu te chamei porque eu tenho um plano na tua vida. Eu tenho uma obra para realizar na tua vida. Para de ficar olhando para a circunstância, para os problemas, porque foi eu que te escolhi, foi eu que te separei, e eu tenho uma obra contigo, diz o Senhor nesta noite para você, homem. Então esse Jetro aqui, ele ficou, Joel, cara a cara com Jesus. Ele viu ali o semblante de Jesus, ele viu ali o testemunho de Jesus. Mas o que ele fez? Em vez de se humilhar, ele começou a desafiar: se você é Deus mesmo, então salva-te a ti mesmo e a nós. Aí eu vou crer. Desce da cruz aí. Olha aqui, falando isso para Deus nos seus momentos de agonia, no momento de sofrimento, no momento em que o seu coração tinha que se quebrantar. Ele dizia: Senhor, olha aqui, olha a situação que eu me encontro. Eu fiz um monte de coisa errada, mas eu estou diante de Ti agora. Perdoa os meus pecados, me dá uma oportunidade. Mas ele começou a desafiar. Você já viu aquele tipo de pessoa que fala assim: olha, nem que eu veja um milagre eu não acredito. Você acredita que tem esses incrédulos que falam uma coisa dessa? Nem que eu veja um milagre eu não acredito. Você acha que Deus vai mostrar milagre para uma pessoa que desafia a Deus, dizendo: nem que eu veja um milagre eu não acredito? Olha, tem muitos tipos de pessoas que estão aí, rejeitando a graça de Jesus. A graça de Jesus é tão maravilhosa que Jesus, Deus, saiu do céu, deixou a sua magnitude, a sua grandeza e o seu poder, nasceu do ventre de uma mulher e se colocou à disposição do Pai para morrer para a salvação da minha e da tua alma. Nós estamos condenados, porque a Bíblia diz que todos nós estamos condenados, estamos destituídos da glória de Deus. Mas também diz a Bíblia que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Esse ladrão teve oportunidade, ele estava à esquerda de Jesus, mas o seu coração fechou. Quem sabe o ódio, a mágoa, o ressentimento. Você já viu essas pessoas que têm ódio? Fica carrancudo, fica, sabe, iracundo. Mas até esses, Jesus tem um plano de salvação. Até esse. O segundo ladrão, que estava à direita de Jesus, que diz os historiadores que era Dimas, ele estava
à direita de Jesus. E quando esse outro ladrão começou a falar isso, ele entrou na conversa e disse, respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos, que merecia, mas este nenhum mal fez. Olha só, olha a diferença, a pregação foi feita para os dois, o testemunho era para os dois, como aqui hoje, eu estou pregando a palavra, alguém está recebendo, mas alguém está fechando o coração, alguém está dizendo, não, isso não é para mim, não tem diferença, porque a palavra, ela vem aos nossos corações, mas eu posso fechar o coração, eu posso abrir. Esse ladrão aqui, ele estava ali também machucado nos seus últimos momentos, mas ele conseguiu olhar para Jesus, para o semblante de Jesus, como humanamente um derrotado, porque Jesus estava ali na cruz, humanamente derrotado, crucificado, todo machucado, mas a pregação daquele homem, a pregação de Jesus incomodou aquele homem, e o coração dele se quebrantou, e ele começou a defender Jesus, como dizendo, cala a boca, rapaz, você é um bandido, esse homem é santo, olha aí, ó, você não pode fazer isso. E ele continua, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Olha só que coisa linda. Então esse homem reconheceu o Messias, ele reconheceu que Jesus era rei, mas um rei machucado, um rei pregado, um rei ali crucificado com coroa de espinho na cabeça, todo arrebentado. Mas aonde que esse homem viu o rei? Porque quando nós for analisar eu e você, se nós estivéssemos ali, numa circunstância, nós aceitaríamos Jesus, correndo. Só que ali era um outro contexto, não tinha Bíblia, não tinha ali o ensinamento que nós temos hoje. Lá era uma outra época, Jesus vem ali como um carpinteiro, dizendo que era Deus, que era o Senhor. Mas aquele homem, na sua fragilidade, no seu último momento pregado naquela cruz ali, agonizando, ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus disse imediatamente? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aquele homem foi o primeiro homem que inaugurou o reino espiritual, inaugurou o paraíso. Foi o primeiro, não foi um doutor, não foi um poliglota, não foi um profeta, mas foi um ladrão, rejeitado pela sociedade, um homem que não valia nada, que era excluído da sociedade, mas ele quebrantou o coração dele, reconheceu o poderio de Jesus, ele disse, Senhor, lembra de mim, quando vier no teu reino. Jesus disse imediatamente, ainda hoje estarás comigo no paraíso, aleluia. É a escolha. É nós que escolhemos, ou eu aceito, ou eu não aceito. Muitas vezes nós achamos que para andar com Jesus, a gente anda de qualquer maneira. Não, o sofrimento de Jesus foi tão grande. Sabe, quando Jesus estava ali no centro, ali do Gólgota, pregado, o sofrimento dele foi tão grande ali, sabe, que ele se doou para a salvação da humanidade. Foi algo tão tremendo, porque Jesus era Deus, ele estava lá no alto céus, rodeado de anjos, dizendo, santo, 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 e ele largou aquilo lá, diz a Bíblia que ele se esvaziou de si mesmo, e veio aqui na terra, se fazendo como servo, e ele foi ali, até a morte de cruz, por causa de mim, e por causa de você, e você ainda não aceita os projetos de Jesus na tua vida. Muitas vezes torce os lábios, dizendo, eu não quero, eu não estou preparado. Jesus não está perguntando se você está preparado, ele está perguntando se você aceita o projeto dele na tua vida. Se você está entendendo isso, então levante a sua mão e comece a adorar o nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós vamos fazer algo diferente, vai pregar ali no meu lugar agora. Vai pregar no meu lugar.
Glória a Deus. E quando nós observamos esse texto, o pastor citou sobre a questão da escolha. E hoje você tem uma escolha de você escolher o caminho da bênção ou o caminho da maldição. O salmista Davi, ele diz assim, na verdade Salomão, ele disse em Provérbios que há caminhos para o homem a ser direito, a ser correto, mas o final dele é de perdição eterna. Enquanto um zombava, enquanto um escolhia a perdição eterna, o outro escolheu se humilhar diante do Senhor Jesus. Hoje você tem a escolha de se humilhar diante do Senhor Jesus. E quando nós se humilhamos diante do Senhor Jesus, Ele resgata a sua vida, Ele reconcilia o homem com Deus. E nós estamos vivendo uma geração que muitas das vezes zomba do evangelho, do cristianismo. Mas hoje você tem a oportunidade de escolher, de entrar no reino de Deus. A Bíblia Sagrada nos registra que nós temos uma escolha, e essa escolha deve ser feita porque o Senhor, Ele está colocando diante da sua vida uma porta, e esta porta se chama Jesus Cristo. Jesus é aquele que salva a humanidade, Jesus é aquele que resgata o homem. Vocês observam que nesta passagem bíblica a porta estava aberta para esse ladrão que estava zombando, e a mesma porta estava aberta para esse homem, esse ladrão também que se humilhava. E esta porta está posta nesta noite, e você deve entrar. E quando você entra nesta porta, Ele concede paz, Ele concede gozo, Ele concede alegria. E além de Ele conceder alegria, Ele liberta, Ele salva o homem. Aleluia. Hoje é a noite de você se doar, hoje é a noite de você se humilhar. Aleluia. E quando nós observamos esse texto, outro ponto que nós podemos extrair desse texto é que enquanto um zombava de Cristo, o outro reconhecia que precisava do Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de um Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de um Deus. Nós precisamos que com as nossas próprias forças nós não conseguimos alcançar a salvação. Enquanto um estava zombando, o outro estava dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Quando você declara que o Senhor é o Senhor da sua vida, Ele diz assim para você: entra, meu filho, entra, meu amado, entra, meu servo, entra, porque eu tenho a salvação para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quando você entende que Jesus é a verdade, Ele te liberta, Ele te restaura, Ele reconcilia. E hoje Ele está aqui dizendo: minha filha e meu filho, você tem a maior oportunidade da sua vida, e esta maior oportunidade deve ser abraçada. E quando nós olhamos para o texto, você vai observar que Jesus estava no centro. Quer dizer que Jesus é o centro de tudo. Tudo está em Jesus. O princípio é Jesus. Tudo se originou em Jesus. A salvação está em Jesus. A graça é para todos,
A graça estava para o ladrão que estava zombando, e a graça estava sobre aquele que estava se humilhando. Ou seja, Tito 2,15, a graça de Deus está sendo manifestada a todos os homens. Nenhum merecia a salvação, nenhum dos dois merecia a salvação, mas um entendeu que pela graça, um entendeu que pela misericórdia ele poderia ser salvo. O que é graça? É favor que nós não merecemos. Nós não merecemos nada. O apóstolo Paulo diz assim, que nós merecemos a condenação eterna, nós merecemos a morte. Mas através de Jesus, que está no centro, nós podemos alcançar a salvação. Através de Jesus que está no centro, Ele está dizendo: eu sou a porta, e aquele que entrar nesta porta, ele vai encontrar pasto, ele vai encontrar saúde, ele vai encontrar paz, ele vai encontrar alegria, ele vai encontrar gozo, ele vai encontrar algo que vai suprir a sua necessidade. E hoje à noite, de você dizer: Senhor, eu preciso, eu necessito, eu reconheço. Ora, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos que um dos maiores feitos na vida do homem é reconhecer que ele precisa de um Deus que pode conduzir a sua vida. Você pode reconhecer que nesta noite que você precisa de um Deus para que possa conduzir a sua vida, de um Deus que possa reinar em sua casa, de um Deus que possa reinar na sua vida, de um Deus que pode fazer parte de todas as suas decisões da sua vida. Quando nós compreendemos isso, nós compreendemos que Deus é um Deus que reina e é um Deus que conduz as nossas vidas. Cristo está aqui de braços abertos, hoje aqui dizendo: minha filha, meu filho, eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para resgatar a sua vida. Em Efésios capítulo 1 diz assim, que nós fomos comprados, e esse preço foi preço de sangue. Você não foi comprado nem com ouro, nem com prata, mas com o sangue de Cristo. O sangue que purifica, o sangue que limpa, o sangue que lava. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, que quando nós compreendemos que através do sangue nós fomos comprados, nós temos o livre acesso diante do trono de Deus. Ou seja, esse ladrão que reconheceu, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entendeu que poderia entrar nas mansões celestiais, ele poderia entrar no reino, ele poderia entrar no céu de glória. É isso que nós devemos fazer nesta noite: reconhecer: Senhor, olha a minha situação, Senhor, olha a minha condição, Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho condição, mas o Senhor tem. Senhor, eu não posso alcançar, mas através de Ti eu posso alcançar a salvação. Senhor, eu não posso, Senhor, com as minhas próprias forças, Senhor, alcançar, mas pela Sua própria força eu posso chegar e obter a salvação. A salvação é o maior bem que o homem pode alcançar na face da terra. E hoje Jesus, Ele está aqui apresentando: eu sou a vida,
Eu sou a vida. E o interessante é que a Bíblia diz assim no Evangelho de João, capítulo 8, que aqueles que compreendem que Jesus é a verdade, ele tem vida com abundância. E além de ter vida com abundância, ele tem vida eterna. Ele tem vida eterna. E Deus quer que você passe a sua eternidade com Ele. A eternidade é algo sério. Enquanto um ladrão zombava, o outro estava preocupado com a eternidade. Uma das maiores preocupações do ser humano é a eternidade. Lá no fundo do seu coração, algo que fala sobre a eternidade. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos. Em Romanos capítulo 9 ele diz assim, que dentro do homem, olha que interessante, sem o homem ouvir o evangelho, a palavra de Deus, há um senso da eternidade dentro do homem. E aonde tu passarás a eternidade? Enquanto esse ladrão se humilhava diante de Deus, ele estava preocupado com a eternidade. Aonde tu passarás a eternidade? Com Cristo ou com Satanás? Quando nós falamos essa palavra Satanás, muitas pessoas ficam com medo. Para você ficar consciente, Jesus, Ele falou muitas vezes e várias vezes sobre Satanás. E nós devemos alertar a igreja que Satanás, nesses últimos dias, ele quer tirar a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Quer tirar a sensibilidade de você ouvir a voz de Deus falando contigo. E hoje, para que eu possa concluir aqui nesta noite, a eternidade deve ser algo que você deve pensar, algo que você deve escolher. Senhor, eu quero passar a eternidade com o Senhor. Eu quero passar a eternidade com o Senhor. Então se humilha, reconhece, faça como o salmista Davi, mesmo sendo um homem segundo ao coração de Deus, reconheceu. Mesmo quando pecava, ele reconhecia que precisava do auxílio de Deus. Reconhece que você necessita do auxílio de Deus. E quando você reconhece que você precisa e necessita do auxílio de Deus, Deus vem ao seu encontro. Deus vai ao seu encontro. Deus está ao seu encontro nesta noite. E fala para o Senhor: Senhor, eu quero passar a eternidade com o Senhor. Nós não estamos aqui para amedrontar você, mas Deus, Ele está dando uma oportunidade para você. Não faça como aquele rico, quando estava diante de Jesus. Conhece os mandamentos? Esse jovem conhecia os mandamentos. Reparte os bens e me siga-me. E ele pensou bem, e ele não quis. Ele escolheu retornar às suas práticas. Ele escolheu ficar com seus bens. Alguns historiadores dizem assim que Deus estava testando a sua fé, mas ele escolheu satisfazer as suas vontades da sua carne, que são os seus bens, com as suas posses. Não faça como esse jovem. Mas hoje Jesus está dizendo: renuncia e siga-me. Nega a si mesmo, nega o seu eu, as suas vontades.
nega suas vontades e diz: Senhor, eu quero passar a eternidade com o Senhor. Eu quero, Senhor, estar com Cristo. Eu quero, Senhor, viver a minha vida com intimidade com o Senhor. Eu quero ter uma vida transformada. Eu quero ter uma vida com o Senhor. E outra, vou concluir, não tenho meio termo. Na epístola de 1 João diz assim, que se o amor de Deus, eu citei esse versículo hoje na escola bíblica dominical, se o amor de Deus não está em vós, você não pertence a Deus, não pertence a Cristo, porque Deus é essência, Deus é amor, e Ele está dando a oportunidade, porque Ele está manifestando esse amor sobre ti, sobre nós, sobre a igreja do Senhor. Abraça esse amor, porque aqueles que são de Cristo, Ele compreende que Deus é amor. Acata essa oportunidade, que Deus lhe abençoe. Amém. Os irmãos gostaram? Nós vamos começar a fazer isso, pegar. Eu falei para o Wagner, você vai ser o próximo. Misericórdia, pastor. Vamos colocar em pé. Cadê o grupo de louvor? Jesus amado, vamos adorar a Deus. Que alegria no meu coração nesta noite. É o melhor lugar que nós podemos estar, é na casa de Deus, não é, Márcia? Márcia, senti tanta presença de Deus quando você cantou, querido, do Espírito Santo. Meu Deus, o Espírito Santo está aqui. É impossível você não sentir a presença dele. Você já abriu a sua boca nesta noite e glorificou o nome do Senhor Jesus? Como é maravilhoso. Senhor eterno, a tua palavra foi pregada nesta noite, Pai. Pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, o entendimento, Pai querido. Glorifica o teu nome, Senhor, através da tua presença, através da palavra, através dos louvores. Manifesta a tua glória aqui nesta noite. Abre o entendimento daqueles, Pai querido, que estão com o entendimento fechado. Espírito Santo, aqueles que estão com o ouvido tapado nesta noite, que eles possam ser ungidos, Pai querido, para que eles possam ouvir a tua voz. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo possa operar em cada coração, derrubando por terra obstáculos, barreira, impedimento, agindo no nosso ser nesta noite, em nome de Jesus Cristo.